Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito, nesse dia 8 de abril de 2024, programa que acontece de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, para refletirmos e aprendermos a palavra de Deus. Você está chegando por aqui e você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, acione o sininho das notificações e não deixe de deixar o seu like, comentar e também compartilhar. Muito fácil você fazer isso e você colabora com o nosso programa, você colabora com a ampliação da mensagem da Bíblia Sagrada através dessas ações. Portanto, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe. Você sabe que nós temos feito aqui alguns anúncios, alguns recados importantes e eu estou reforçando ele e os farei durante todo este período que nós estamos aqui fazendo, acordando para o propósito nessa temática Apocalipse. Todo mês uma temática para as nossas abordagens diárias. E eu quero dizer para você o seguinte: olha, se você quer estudar um pouco mais sobre esse assunto, nós preparamos um material que ele contém muitas outras instrumentalidades para você aprender sobre Apocalipse. Nós temos palestras sobre esse tema, já algumas palestras liberadas na plataforma e certamente ainda teremos mais materiais que serão adicionados na plataforma. São aulas mais extensas, com outros professores também, para poder você aprender sobre esses assuntos. Além disso, essa revista que você vê na tela, uma revista de estudo bíblico, ela contém 13 lições e nós estamos tendo o prazer de semana após semana nós fazermos análise didática e pedagógica de cada uma das lições. É uma dica de como que você prepara uma lição bíblica e uma dica de como você estuda o assunto da lição bíblica. Além disso, nós estamos fazendo uma seleção constante de vídeos para seu estudo, materiais em PDF para poder você também estudar. Além disso, uma super novidade, o PowerPoint padrão editável. Você quer ter um PowerPoint, né, com fundo igual esse aí que você está vendo desse anúncio? Você pode, através do nosso PowerPoint padrão editável, você já tem conteúdo nesse PowerPoint e, além disso, você pode fazer edição do texto, que é essa a ideia, que você coloque ali, insira conteúdos dos seus estudos, para você fazer uma boa apresentação na sua aula, para poder você tornar a sua aula um pouco mais imagética. Isso tudo vai ajudar muito. São mais de 10 horas de conteúdos próprios, além dos conteúdos selecionados, onde nós fazemos uma espécie de tutoria. Isso significa que, ao invés de você ficar pelo YouTube caçando vídeos e aulas que são confiáveis, nós já estamos fazendo isso para você. E dessa forma você pode, obviamente, ter maior foco e mais resultado nos seus estudos. Além disso, nós temos anunciado o nosso workshop bíblico cultural, que vai acontecer no Centro Cultural Jerusalém, que fica no bairro de Del Castilho, Rio de Janeiro, do dia 11 de maio, de 10 às 13. Nós vamos ter uma visita guiada, nós vamos ter palestras, eu, pastor Ricardo Silva, pastor Gil São Paulo. Você vai receber uma apostila
e também vai receber o seu certificado. Nesse primeiro lote, o investimento é de apenas R$ 60. E para você se inscrever, garantir a sua vaga, porque as vagas são limitadas, o link está aqui na descrição também. Tanto o material exclusivo, como a matrícula, a sua inscrição no Workshop Bíblico Cultural, você encontra aqui na nossa descrição, tá certo? Então, eu quero te ver lá no Centro Cultural Jerusalém, dia 11 de maio, e quero também que você usufrua desse material do Apocalipse, vai ser bênção para a tua vida. Mas a pergunta que você deve estar fazendo aí, e você talvez tenha vindo até aqui para saber o que é glorificação. Nós estamos estudando alguns eventos escatológicos, alguns fatos, e certamente você está aí curioso para saber o que é glorificação. Por isso, pegue a sua Bíblia para que nós venhamos ler um trecho da palavra de Deus e abra em 1 Coríntios, no capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. E nós vamos ler a partir do versículo de número 35, aqui alguns versículos. Na verdade, teremos como meditar durante muito tempo aqui nesses versículos. São profundos. Quando nós aprendemos sobre isso daqui, nós vemos a profundidade do poder de Deus em realizar grandes coisas através dos processos e também das suas ações, que trazem de maneira instantânea alguns acontecimentos. Em alguns dos comentários bíblicos, esses assuntos aqui que nós estamos vendo, eles estão correlacionados com aquilo que a gente viu anteriormente. Nós falamos sobre a ressurreição do corpo. E aí, o que grande parte das pessoas não entendem é o que acontece após essa ressurreição. Então, se você tem dúvida, veja nossas playlists que estão relacionadas a esse tema, tá? Vai nas playlists do canal e veja ali outros vídeos sobre Apocalipse para você entender as nossas explicações e ir construindo o seu conhecimento. Então, 1 de Coríntios, capítulo de número 15, a partir do verso de número 35. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa, mas Deus lhe dá um corpo como determinou a cada espécie de semente, dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, os peixes outra. Há corpos celestes, preste atenção nisso, há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres, outro. Um é o esplendor do sol e o outro o esplendor da lua, e o outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. Preste atenção, porque esse aqui é o assunto que nós estudamos anteriormente, que refletimos anteriormente. O corpo que é semeado é perecível. Veja, corpo perecível. E ressuscita imperecível. Veja que você já está começando a compreender o que é glorificação. Então, ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder.
é semeado um corpo natural e é ressuscitado um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente e o último Adão espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes aos homens terrenos, certo? E os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que lhe digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, tá? Após a trombeta, então eles ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade e o que será mortal de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. E nós ficamos por aqui para poder dizer para você. Então, o que é glorificação? Agora parece simples, porque quando lemos a palavra de Deus, a gente entende que a glorificação ela é uma das últimas experiências da vida cristã. É um estado que o cristão, após ser transformado na ressuscitação dos mortos, vai ganhar um corpo espiritual. Então, a glorificação é a transformação do corpo. Repete isso aí comigo ou escreve nos comentários. A glorificação, a glorificação é a transformação do corpo físico natural num corpo espiritual. Então, o corpo glorificado é nós recebermos um corpo espiritual. Então, veja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: nós vamos receber uma transformação para que venhamos ter uma adequação com o nosso lugar de morada na eternidade. Então, não é possível ter a vivência de um corpo físico no mundo celestial e eterno. A ideia é que nós vamos receber um corpo adequado para o lugar aonde vamos morar. Então, essa glorificação ela é uma experiência sobrenatural, assim como outras experiências naturais vividas pelo cristão no mundo terreno, até pelo processo da salvação, por exemplo, a regeneração, uma obra de transformação interior proporcionada de maneira instantânea pelo Espírito Santo àqueles que se arrependem e se convertem. A glorificação dos corpos é também uma ação divina que vai tornar este corpo, esta matéria, carne, aqui relacionada de maneira a falar sobre o âmbito corpóreo do ser humano, ela vai ganhar um corpo celestial, um corpo glorificado. Então, na glorificação, nós não somente veremos a Cristo, como também nós vamos ser semelhantes a Ele. Se você quiser, você pode ver 1 de João, capítulo de número 3, e você vai
ter essa compreensão, além de você também poder estudar de maneira cautelosa esse trecho que nós lemos aqui. Então, quando nós experimentarmos a glorificação, nós vamos alcançar o propósito de Deus e o propósito do qual Jesus morreu na cruz do Calvário. Nós vamos nos religar a Cristo de maneira para além daquilo que hoje nós vivemos. Por quê? Nós estaremos também com Ele numa morada celestial. Nós vamos alcançar de maneira plena esse poder permitido por Deus de ter a vida eterna. Então, eu gosto de dizer que a glorificação dos corpos vai possibilitar o usufruto da promessa de Deus, o usufruto da vida eterna. O nosso corpo físico corruptível, ele não é um corpo preparado por conta da corrupção da carne, preparado para viver eternamente. Não é. Tanto que ele se decompõe. E se ele não fosse assim, pela promessa divina, transformado, glorificado, ganhar um corpo espiritual, ele não teria a possibilidade de viver na eternidade. Portanto, o que é glorificação? Glorificação é a transformação de um corpo físico de carne corruptível num corpo espiritual que vai estar preparado para a eternidade. Um corpo espiritual, grave bem isso. Então, para poder você morar com Cristo, neste momento do arrebatamento, que os mortos ressuscitarão, haverá glorificação dos corpos. Para quê? Para uma preparação do corpo para viver na morada celestial. Aquilo que aconteceu com Jesus acontecerá conosco. É por isso que a experiência que se tem ali após a ressurreição de Cristo é de fato de possibilitar ver o corpo de Jesus, assim como semelhança do corpo físico, o corpo glorificado, mas um corpo que não é consumível, deteriorado ou que está revestido de incorruptibilidade. É um corpo revestido agora por incorruptibilidade e não por corruptibilidade. Isso significa o quê? Um corpo que não vai se corromper, porque é um corpo espiritual. Então, a glorificação é uma transformação que é ocasionada pela ação e poder de Deus. Na sua soberania, Deus ele vai glorificar os corpos daqueles que vão ressuscitar após a vinda de Jesus para buscar a sua igreja e aqueles que morreram salvos em Cristo, certo? Então, esse é o nosso Acordando para o Propósito na data de hoje. Você que nos acompanha, deixe seu like, deixe seu comentário. Diga se você tem alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara para você, para poder nós te ajudarmos. Nós vamos orar e abençoar seu dia e a sua semana. Pai, nós queremos louvar o teu nome, queremos te engrandecer, queremos render graças a ti, dizer que tu és maravilhoso, tu és o bendito entre as nações. Pedimos a ti, Senhor, que tu nos abençoe neste dia que inicia mais uma etapa da semana e pedir que tu venha abençoar toda a semana. Abençoa esta segunda-feira, abençoa a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, quiçá a próxima semana que iniciará no próximo domingo. Porque tu é o Deus que tem controle do tempo, o Deus que tem a possibilidade de nos guardar, nos proteger os dias das nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Forte abraço para você. Amanhã tem mais Acordando para o Propósito. Lembrando, se você quer se aprofundar, entre aqui, adquira o material exclusivo de Apocalipse, está aqui na descrição o link. E se você tem a possibilidade de ir ao Centro Cultural Jerusalém,
você faz a sua inscrição aqui embaixo. Lembrando, quando você adquire qualquer um desses materiais, você está semeando e apoiando na obra, na multiplicação do ensino da palavra de Deus, tá bom? Tudo que nós fazemos aqui também é possível por esses investimentos que você faz nos materiais, naquilo que nós apresentamos como eventos, tudo isso possibilita e você também está semeando na vida de outras pessoas. Por exemplo, nós fazemos um trabalho desse no Centro Cultural Jerusalém. As inscrições, elas não são somente para poder pagar a entrada no ambiente, mas para alugar o ambiente, lugar de palestras. Então, outras pessoas que vão estar sendo direta e indiretamente apoiados por você, que adquire aqui um curso, que adquire um material aqui do nosso ministério, tá bom? Então, seja um semeador. Aqui na descrição você encontra o link para isso você fazer. Deus abençoe, um forte abraço e tivemos amanhã no Acordando para o Propósito.